Olá, amados. Um ótimo sábado a todos. Hoje, dia 23 de março de 2019. Hoje eu gostaria de gravar um vídeo, né? Mais tarde, se der, eu vou dar continuidade no livro de 1 João. Mas eu quero gravar um outro vídeo diferente com vocês, porque eu tenho assistido, assim, alguns vídeos do Eli Soriano e que tem me chamado muita atenção nos vídeos dele. Por quê? Porque o Eli Soriano, ele tem falado as verdades, mas ele tem falado as verdades para colocar, assim, minuciosamente, maliciosamente a mentira, sem as pessoas perceberem que é um engano também, que se trata do engano. Então, qual é a tática do Eli Soriano? A tática dele é denunciar todas as igrejas, as denominações, e falar, tipo, a mentira do dízimo, no que ele falou certo, a mentira do dízimo, porém, ele já falou no Templo de Salomão, para induzir a pessoa a dar a oferta no Templo de Salomão. Quem ainda não assistiu o meu vídeo, dízimo ou oferta, qual é o correto? Se vocês quiserem, vocês assistem esse vídeo, vocês vão entender. O engano que ele leva as pessoas de maneira maliciosamente, de maneira maliciosa. Ele usa maliciosamente a escritura de forma sutil, que a pessoa que está presa no engano da religião vai pensar que a igreja dele é a correta, porque as pessoas não examinam a escritura. Então, quando ele começa a falar mal do dízimo, falar que o dízimo é errado, então o que acontece? A pessoa que está na religião vai falar: minha igreja cobra dízimo, então a minha igreja está errada, então eu vou para a igreja do Eli Soriano, porque ele está falando a verdade. Só que ele vai e coloca a oferta, né? Que a oferta é o quê? Para ajudar a igreja, que são pessoas que estão necessitadas. Ele vai e coloca como a pessoa pensar que é para levar no templo físico, certo? Só que acontece o seguinte, amados, ele fala assim mal das igrejas para poder pegar as ovelhas que estão nesse engano de todas as denominações e angariar para a igreja dele, para o templo dele, onde o Altíssimo não habita, porque o Altíssimo não habita em nenhum templo feito por mãos humanas. Isso é fato. Só vocês lerem Atos 7 e Atos 17 que vocês vão ver Estevão falando isso, Atos 7, 48, e o apóstolo Paulo, a qual o nome dele é Shaul, mas a gente que conhece por Paulo, ele falou também em Atos 17, 24, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Então, o que ele faz? Ele vai falar mal das outras igrejas, das práticas das outras igrejas, coloca dentro da Bíblia, do jeito dele, para poder enganar as pessoas na Bíblia, porque as pessoas não leem e as pessoas vão para a igreja dele. Então ele consegue pegar uma parte da Universal para a igreja dele, uma parte da Graça para a igreja dele, uma parte da Metodista, da Adventista, da Wesleyana, da Luterana, da Assembleia, assim vai indo. Essa é a tática dele, porque assim ele vai conseguir ter muito mais recursos financeiros. Por quê? Porque as pessoas não vão dar o dízimo porque é errado dar o dízimo, né? Acabou a lei, segundo ele, beleza, certíssimo. Mas ele vai ganhar muito mais em ofertas, porque as pessoas vão sair desses templos que cobram dízimo para poder dar oferta na igreja do Eli Soriano. Então, o vídeo que eu vi, o tema é a pergunta: por que todas as igrejas não têm o mesmo nome? Tá? Uma pessoa perguntou das denominações não terem o mesmo nome. Bom, o negócio é o seguinte, amados, o que acontece? A tática dele é o seguinte: é lógico que as pessoas que vão nesses templos, principalmente na Universal e na Igreja Mundial do Poder de Deus, né? Tem pessoas que vão ali enganadas, querendo realmente buscar ao Criador, mas estão no engano da religião. Outras vão por ganância, porque querem ser ricos, querem ter coisas melhores, então vão nesses lugares para buscar, assim, barganhar com Deus,
tá certo? Para poder ter riqueza nessa terra. E sendo que o próprio Yahushua disse que nós não temos que juntar tesouros aqui, onde a traça destrói, aonde o ferrugem corrói. Mas nós temos que juntar tesouros nos céus, ou seja, nos céus aonde? No espírito, no espiritual. Porque nós teremos uma vida eterna em Sião. Nosso foco é Sião, não é aqui. Então, o que acontece? As pessoas que são gananciosas, que vão nessas igrejas para buscar riquezas, elas não leem a Bíblia, querem simplesmente buscar riqueza e barganhar com Deus, elas vão cair na lábia desses falsos profetas. Como é o caso, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ver aqui, peraí, tá, Nath? Que eu vou botar aqui agora pra gente, desculpa aí o barulho, tá? Veja, aqui deixa eu ver aqui, peraí, tentar acertar aqui direitinho, acho que agora dá, tá? Veja bem, por exemplo, a Igreja Universal, ela vai buscar, tá? A pessoa vai lá, aí a pessoa vai e coloca assim, trazer sacrifícios para a fogueira santa de Israel está escrito na Bíblia? Então, a pessoa o bispo fala, olha, você tem que trazer o seu tudo na fogueira santa de Israel para que Deus possa te abençoar. Aí aqui tá, ó, anúncio da Bíblia, e aqui você vai ver, ó, bispo diz que a Igreja Universal usa a fogueira santa de Israel para, aqui, bispo Alfredo Paulo, esse sacerdote da Igreja Universal, fogueira santa, aqui não tá na Bíblia, ó. Veja o que acontece quando o Yudiano tenta provar que a fogueira... Aí aqui, ó. Veja o que acontece quando o Yudiano tenta provar que a igreja santa é bíblico. Demente, olha aqui, ó. Aqui, ó. Fogueira santa de Israel existe na Bíblia, ó. Armando Jaime. Não é bíblico. Então, ou seja, a pessoa vai ver que essa fogueira santa aqui não tem respaldo na escritura, na Bíblia. Então, não dá para a pessoa ser enganada. Só é enganado quem quer na Igreja Universal, correto? Aí você vai e pesquisa assim, porque aquele chapeleiro do Valdomiro Santiago, né, da Igreja Mundial do Poder de Deus, estava cobrando a meia ungida, R$153 na meia ungida. Aí a pessoa vai e bota, pessoa que não quer ser enganada. Pagar R$153 na meia ungida está escrito na Bíblia? Só estou dando um exemplo para vocês, amados, para vocês verem que a pessoa que vai nesses templos enganada, a pessoa quer ser enganada porque quer. Porque aqui, ó, depois de toalha e meia ungida, igreja lança colher de pedreiro. Veja, onde está escrito isso na Bíblia? Ó, Prudente Construtor, Igreja Mundial lança colher de notícias gospel, ó. Mas aqui, ó, aqui você vê, olha, Prudente Construtor, Valdomiro Santiago e meia, R$153, eles não vão relacionar nada que está escrito na Bíblia de R$153 de meia ungida. Eles vão relacionar ao Valdomiro Santiago, porque ele que inventou isso para poder pegar dinheiro dos fiéis, certo? Só que o que o Eli Soriano, ele faz? Ele tenta colocar essas pessoas aqui, ó, a meia ungida das heresias gospel dos falsos profetas, tá? Então, o que o Eli Soriano faz? Ele tenta mostrar esses erros gritantes, que aí a pessoa vai olhar aqui e vai ver que realmente não tem respaldo bíblico para eles cobrarem esses absurdos. Entendeu? Para poder conseguir mais dinheiro, que isso é um absurdo. Então, o que o Eli Soriano faz? Ele tenta maliciosamente, malandramente, porque ele é um malandro, um safado, só falando assim, gente, desculpa. Mas ele tenta colocar coisas assim que só a pessoa que está fora desse sistema podre é que sabe ver a malícia desse homem. Esse homem é mais perigoso que os outros, porque os outros, eles falam, mas dá para a pessoa ver na cara que não tem respaldo bíblico. Mas ele usa a Bíblia de uma maneira maliciosa para poder conseguir mais adeptos para a igreja dele, para ele conseguir muito mais dinheiro com as ofertas. Esse é o intuito desse homem. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos assistir junto, eu convido a vocês a assistir esse vídeo, porque todas as igrejas não têm o mesmo nome. Vamos assistir juntos, amados? Ele tem uma duração de 18 minutos e 59 segundos. Então, vamos começar. Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá.
Porque todas as igrejas não têm o mesmo nome. Cada uma tem um nome diferente da outra. Graças a Deus pela oportunidade. Vamos ler Isaías 59:11. Todos nós bramamos como ursos e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça e ela não aparece, a salvação e ela está longe de nós. Tem pessoas que é longe da salvação. Não pode ser salvo. Por quê? Isaías. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste e como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste. Pessoas que nunca ser dominado por Senhor. Nunca está debaixo do poder do Senhor. Por quê? Como os que nunca se chamaram pelo teu nome. Porque os homens de Deus, os filhos de Deus, devem ser chamados pelo teu nome. 9:19 de Daniel. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e põe mãos à obra sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. A cidade de Deus e o seu povo deve ser chamado pelo teu nome. Por isso na Bíblia, a igreja verdadeira é chamada Igreja de Deus. Chamado pelo nome de Deus, o nome do dono. Porque o dono, o que fundou a igreja é Deus. Por isso é chamado Igreja de Deus. Amados, eu dei uma pausa aqui, porque veja bem. O que está dizendo aqui no livro de Daniel é o seguinte: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e põe mãos à obra sem tardar, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Nós temos o nome do Pai, aquele que está andando no Espírito, no entendimento do Pai, e que anda no caminho que é Yahushua, tá? Tem o nome do Pai. A igreja que somos nós, pessoas que tem o nome do Pai. O Pai chama pelo nome que Ele nos deu, porque assim como o Pai deu o nome para Yahushua, que Yahushua mesmo disse: Pai, o nome que tu me deste. O nome do Pai é Yahu, o nome do Filho é Yahushua. Então, da mesma forma, quando nós andamos no entendimento do Pai, quando nós passamos a ser o templo, a gente sai desse templo de pedra onde o Altíssimo não habita e a gente passa a ser o templo. O Espírito, ele vem habitar em nós. Então o Pai, Yahu, ele nos vê pelo nome que ele nos deu. Se a gente se chama pelo nome de Yahu, é porque ele nos deu esse nome. Não é o nome de uma denominação, de um templo de pedra, mas é o nome de nós, igreja, que o Pai nos deu. Tá? E que ele nos vê pelo nome que ele nos deu, e que quando Yahushua vier buscar o seu povo, a sua igreja, Yahushua vai nos revelar o nome que Yahu nos deu e que ele já nos vê com este nome. Então, quando a Escritura diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, é a pessoa que chama pelo nome de Yahu, que tem o nome que o próprio Yahu deu para cada um de nós que crê que é a igreja verdadeira. Não é nome de templo. Então vocês veem aqui a malícia dele, que ele está colocando aqui, induzindo de que a igreja templo de pedra tem que ter o nome de Deus. Vocês vão ver isso aqui. Vamos continuar. Todos os versículos que nós pode ler na Bíblia, a Bíblia diz Igreja de Deus, chamado pelo nome do dono e do fundador dele. Vamos ler 3:4 de Hebreus.
Porque toda casa é edificada por alguém, mas foi Deus quem edificou todas as coisas. Sim. Ou todas as coisas legal, né? É edificado por Deus. Tem coisas edificadas por homem ilegal, como as igrejas edificadas por homem, porque somente Deus tem direito de edificar a casa de Deus ou a igreja de Deus. 120, 101 de Salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Qual casa é mencionado que o Senhor só tem direito de edificar? Qual casa é isso? Vamos ler 3,15 de 1 Timóteo. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa de Deus é a igreja de Deus. A casa que Deus edificou é a igreja. Nesta casa Deus colocou seu nome. Vamos ler. 2 Crônicas 7:16. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. A casa de Deus, que é a igreja, deve ter o nome de Deus, o nome do dono da casa. A casa de Deus é a igreja. Por isso, a igreja verdadeira deve ser chamada pelo nome de Deus. Por isso é a igreja de Deus. 2 Crônicas 7:16. Peraí, amados, eu tô querendo que voltar aqui. Devem Olha comportar-se. só, amados, aqui em 1 Timóteo 3,15, ele botou esse versículo assim, ó, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, certo? Que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Só que essa casa de Deus que ele está falando, ele está levando o povo a acreditar que é o templo de pedra, tá certo? Só que essa casa de Deus que ele está falando, somos nós mesmos. Cada um de nós somos morada do Altíssimo, somos morada do Espírito. Não tem nada a ver com o templo de pedra, tá? Que é a igreja do Deus vivo. Qual é a igreja do Deus vivo? Que é de Yahweh. Somos nós, pessoas, coluna e fundamento da verdade. Qual é a coluna e fundamento da verdade? É Yahushua. Porque Yahushua, ele morreu para nos libertar dessa prisão, e ele sim, ele é a coluna e fundamento da verdade, que somos nós, porque nós passamos a ser templo do Espírito através do sacrifício de Yahushua. Tá certo? Então nós passamos a ser a igreja. Só que aqui ele está colocando esse versículo, mas se demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Vamos aqui fazer o seguinte, amado, 1 Timóteo 3,15, eu vou colocar naquela Bíblia. Peraí, rapidinho, amados. Deixa eu colocar aqui naquela Bíblia aqui, tipo 1 Timóteo 3,15. Peraí. Deixa eu botar aqui 1 Timóteo 3. Sabe, amados, o problema todo é que as pessoas não leem as escrituras. Então, como as pessoas não leem, elas são enganadas facilmente. Veja isso, aqui está dizendo assim, eu estou pela Bíblia Nova Versão Internacional, tá, amados? Depois vocês pesquisem outras versões, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou ficar só nessa versão por enquanto, tá certo? Então, aqui, ó, 1 Timóteo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado. Ah, não. Vamos mais embaixo, amados. Isso aqui está falando do bispo, mas esse bispo aqui que está falando não é cargo religioso, tá? Vocês leem isso aqui que vocês vão ver, tá? Esse bispo aqui é um supervisor, tá certo? É um supervisor. Mas vamos ler aqui, ó. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, isso aqui é o apóstolo falando para Timóteo,
Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo essa carta, certo? Então aqui ele está falando, ele está orientando a Timóteo, que quem quiser ser bispo, ou seja, ser orientador, né, que esteja apto na palavra, que é Yahushua, que seja marido de uma só mulher, ou seja, que dê testemunho para poder instruir as pessoas na verdade, que é Yahushua, no caminho que é Yahushua, tá? Então aqui ele está falando não de cargo, mas ele está falando de pessoas para poder orientar outros no caminho da verdade, que é Yahushua. Então aqui ele está dizendo, escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Aqui é o apóstolo Shaul, ele está escrevendo para Timóteo, ele está falando que ele prefere vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, ou seja, na casa de Yahweh, que é um lugar onde a pessoa se reúne, que é a igreja de Yahweh. Só que quem é a igreja de Yahweh? A igreja de Yahweh vivo somos nós, pessoas, porque nós somos a igreja, certo? E coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande mistério da piedade. Yahweh foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido no esplendor. Ou seja, Yahweh foi manifestado em corpo, não é que Yahushua é Yahweh, Yahushua é Deus. Não, ele foi manifestado porque o Espírito de Yahweh gerou Yahushua através da Virgem Maria. E Yahweh, ele foi manifestado em Yahushua. E Yahushua, ele veio alma e corpo. E o Espírito, que é Yahweh, estava em Yahushua. Só que Yahushua é um e Yahweh é outro. Os dois não são as mesmas pessoas. Tá certo? Então aqui, ele está dizendo aqui, ó, na casa de Deus, mas essa casa de Deus não é um templo físico. Porque Yahweh não habita em templos feitos por mãos humanas, tá? Então, na casa de Deus, que é a igreja de Yahweh vivo. O que é a igreja do Yahweh vivo? São as pessoas, coluna e fundamento da verdade. Ou seja, a pessoa que está na igreja verdadeira, que é em Yahushua, porque a Yahushua, gente, ele é o templo do Espírito também. Quando ele disse que iria destruir o templo e iria construir no terceiro dia, ele estava falando dele próprio, porque Yahushua também era o templo do Espírito. Então, o corpo dele foi destruído e ele foi reconstruído no terceiro dia. Por quê? Porque ele ressuscitou no corpo glorificado. Então, a partir daí, nós passamos a ser o templo, a não ir mais a um templo, mas a ser o templo. Então, aqui, veja como é que ele agora vai induzir, voltando aqui de novo, concluindo, né, continuando, ele vai induzir as pessoas a pensar que é um templo físico, veja. Na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A casa de Deus é a igreja de Deus. A casa que Deus edificou é a igreja. Nesta casa, Deus colocou seu nome. Vamos ler. 2 Crônicas 7:16. Pois agora escolhe. Amados, aqui ele disse que nesta casa Deus colocou o seu nome. Veja bem, ele está induzindo as pessoas a pensarem que a congregação tem que ter o nome de Deus, porque foi Deus que deu o nome. Então, o nome da igreja dele, desse litoriano, é Igreja de Deus Internacional. Tá certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Então, ele está induzindo que todas as outras denominações que têm nomes diferentes, tá certo? Não é a Igreja Verdadeira de Deus. A Igreja Verdadeira de Deus é a igreja... aqui, isso aqui, ó. Quer ser um membro da Igreja de Deus Internacional? Ou seja, as outras igrejas estão erradas, por quê? Porque não tem o nome Igreja de Deus, porque ele está induzindo as pessoas a pensarem que o templo de pedra tem que ter o nome Igreja de Deus, porque foi Deus que deu esse nome. É isso que eles estão induzindo a pessoa a pensar, para a pessoa ir para o templo físico. Vou até dar aqui meu dislike, que eu esqueci, tá, amado? Estou dando aqui meu dislike para esse vídeo, tá? Então, o que acontece? Ele está colocando que a igreja dele
é a igreja verdadeira de Deus, porque a igreja dele tem o nome Igreja de Deus Internacional. Aqui ele está falando, quer ser um membro da Igreja de Deus Internacional? Ou seja, nós temos que ser membro da Igreja de Yarro. E quem é a Igreja de Yarro? É Yahushua, porque ele é a igreja, ele morreu por nós, ele destruiu o templo dele, ou seja, que a alma foi destruída, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Então o templo que é ele foi destruído e ressuscitado, reconstruído. Então nós passamos a ser membro do corpo de Yahushua, que ele é a igreja, nós fazemos parte dessa igreja, porque nós somos a igreja também, quem crê é o templo. É a igreja. Então, nós fazemos parte do membro do corpo de Yahushua, a qual ele é o cabeça, que ele comanda o corpo, né? Como o apóstolo Shaul, ele diz, o pé não pode falar para a mão, não preciso de você. A mão não pode falar para o nariz, eu não preciso de você. Porque cada um no corpo tem uma função. Cada membro no corpo tem a sua função. O nariz serve para cheirar, o olho serve para enxergar, a língua serve para sentir o sabor e para falar. Entendeu? Então, cada parte do nosso corpo serve para tem um objetivo no corpo inteiro. Então, da mesma forma, nós somos membros do corpo de Yahushua, que ele é a cabeça, nós somos a igreja, e que faz parte do corpo de Yahushua, onde Yahushua é o cabeça. Porque Yahushua, ele nos leva ao Pai e ele anda no Pai, que é o Espírito. Então, a partir do momento que o Yahushua é o cabeça, nós estamos no Pai, porque Yahushua está no Pai. Tá certo? Só que aqui, ele está induzindo as pessoas a irem para a igreja dele, porque a igreja dele, segundo ele, é a igreja verdadeira, porque o nome da igreja dele é Igreja de Deus Internacional, tá certo, amados? Então vocês veem a maldade desse homem, tá certo? Então vamos continuar aqui na heresia dele, tá? Então aqui ele colocou, pois agora escolhi e consagrei esta casa. Qual casa que ele está falando aqui? É a casa, o templo de Salomão que ele está falando. Para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos meus olhos e meu coração perpetuamente. Ou seja, ele está falando que a casa, o templo de Salomão, é a casa, ele está induzindo as pessoas a terem o templo como sendo a casa de Deus. Porque o nome, a casa de Deus, Igreja de Deus, é o nome que ele adotou na denominação dele e que ele está dizendo que a denominação dele é a verdadeira casa de Deus, porque está o nome Igreja de Deus. Só, amados, que, primeiro ponto, aqui em 2 Crônicas 7,16, era o templo de Salomão. Então não era nem, se fosse assim, seria o templo de Deus. E na verdade, aqui é o templo de Salomão. Vamos ler. Vou falar igualzinho ele Soriano agora. Vamos ler? Primeiro vamos ler aqui, amados. Olha aqui, ó. Vamos ler. Aqui, 2 Crônicas 7,16. Vamos ler aqui, 2 Crônicas, tá? Então vamos ler. 2 Crônicas. Peraí. 7. Uai. O que houve aqui? Ah, não, tá certo. É porque eu botei Crônicas. 2 Crônicas. Ver como é que pode. Um erro, né? Então, aqui. 2 Crônicas 7. Assim que Salomão acabou de orar. Vamos ler aqui, amado. 2 Crônicas 6. Eu acho que é no 6. Deixa eu ver aqui o negócio. Olha. Preste atenção aqui, eu vou ler aqui para vocês verem o que é esse templo de pedra. Esse templo de pedra que Salomão edificou não foi para Yarro, tá? Foi para o Deus das trevas. Veja, eu vou ler para vocês, tá? Eu tô sentindo de ler, desculpa, amado, se o vídeo ficar longo, mas eu preciso ler esse capítulo para vocês. Veja, aqui ó, e Salomão exclamou, deixa eu ver se está dando para vocês lerem direitinho, amados, que eu não sei se está dando. Deixa eu ver aqui. Acho que tá. Tomara que esteja dando para vocês verem, tá? Aqui, ó.
E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Tem outra versão, amados, que diz, deixa eu botar aqui na outra versão, aqui, 2 Crônicas 6. Deixa eu ver. 2 Crônicas. Porque tem outra versão que diz nas trevas 6. Ó, então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas. E eu te tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a sua eterna habitação. Tá certo? Aqui, essa aqui é na Bíblia Almeida Fiel. Essa daqui está: e Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Tá? Então, para vocês verem que esse templo que Salomão ele construiu não foi na verdade para Iarro, porque Iarro ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, como pode o Criador habitar num templo que ele num templo que é trevas? Porque aqui está dizendo que o Senhor disse que habitaria nas trevas. Que Deus é esse? Não é Iarro. Iarro é luz e nele não há trevas nenhuma. Então você vê que esse templo de Salomão, ele foi feito para o Deus das trevas. E além dele ser feito para o Deus das trevas, ele se orientando está errado, porque ele está dando a induzir de que esse templo aqui tinha o nome do Senhor, Igreja de Deus. Não é. Aqui era Templo de Salomão. Tá certo? Então eu quero ler aqui com vocês também. Ó, aqui, vocês, depois, amado, vocês leem aqui, tá? Todo esse capítulo que vocês vão ver, tá certo? Cadê? Na verdade, tá aqui, ó. Aqui, ó, vocês leem esse capítulo todo, 2 Crônicas 6, mas vou ler esse aqui para vocês verem que Salomão, ele edificou esse templo para Terrom, o Deus das trevas, não foi para Iarro. Olha o que Salomão diz aqui no discurso dele, na oração dele. Veja: mas, na verdade, habitará Iarro, aqui ele está falando de Iarro, com os homens na terra. Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Olha isso, amados. Então vocês vejam que Salomão, ele não edificou esse templo para Iarro. Ele edificou o templo, na verdade, para Terrom, que é o Deus das trevas, que habitaria perpetualmente. Então aqui, ó, aqui na outra versão, mas na versão internacional: mas será possível que Iarro habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ou seja, ele disse claramente que Iarro, ele não habita nesse templo que ele construiu. Ele fez esse templo para Terrom, o Deus das trevas. Correto? Então, aí aqui, capítulo 7, como ele leu, né, capítulo 7, ali, né, que ele estava lendo. Então, aqui, ó, mas, cadê? Capítulo 7, então, aqui, ó, aqui, ó, assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto de sacrifício, e a glória do Senhor encheu um templo. Que glória do Senhor! E que holocausto e os sacrifícios foi esse que Salomão ofereceu e o Senhor aceitou? Que Senhor foi esse que aceitou? Amados, a gente tem que entender que Salomão, ele era filho de Davi. Davi, ele era da tribo de Judá, ele não era levita. Então, naturalmente, Salomão também não era levita. Salomão, ele não poderia oferecer sacrifícios. Ele ofereceu sacrifícios e holocausto. Ele não podia oferecer. O que ele podia fazer era dar o sacrifício para o sacerdote levita, que era da tribo de Levi, ofereceu o sacrifício. Mas ele não, ele ofereceu, ele se fez como sacerdote. E sendo que ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Então vocês vejam aí o engano que Salomão já fez. Então aqui, 2 Crônicas 7:16. Vamos ver aqui. Aí vocês leiam tudo, tá, amados? Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Aqui, ó. Vamos ler aqui, tá? Vou começar aqui do 15, só para vocês verem.
De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Quem falou isso? Foi Iarro? Foi Yahushua, porque Yahushua que falava no Antigo Testamento, porque Iarro já estava no descanso? Não. Porque Iarro, ele não habita em templos feitos por mãos humanas e nem tampouco Yahushua. Então aqui, ó, quem falou isso aqui foi Terrom. De hoje em diante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Só que este templo aqui não tem o nome de Deus, como Eli Soriano falou. Este templo tem um nome, Templo de Salomão. Não é templo, casa de Deus. Vocês estão entendendo a malícia desse sujeito, desse homem, desse falso pastor? Então, vamos continuar aqui a heresia desse homem. Escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. A casa de Deus, que é a igreja, deve ter o nome de Deus, o nome do dono da casa. A casa de Deus é a igreja. Por isso, a igreja verdadeira deve ser chamada pelo nome de Deus. Por isso é a igreja de Deus, não quadrangular. Não. Igreja de Deus. Não igreja luterana, né? Não igreja Wesleyan, nos Estados Unidos da América. Tem igreja chamada pelo nome do fundador. Como a igreja católica é chamado pelo nome da Roma, não de Deus. É muito... It is a very vulgar mistake. É um erro muito vulgar. Sim? Porque chamar a igreja em nome do fundador é transgressão o grandíssimo nome do Senhor. Porque Deus, os que de Deus deve ser chamado pelo teu nome. 43, 7 de Isaías. A todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. O que ele fez. Parando, dando uma pausa aqui, amados, olha, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei pela minha glória, que formei e fiz. Quem é o chamado pelo nome de Yahweh? São aqueles que creem que é o templo do Espírito e que são selados no entendimento. Qual é o selo que nós temos no entendimento quando a gente anda no Espírito? O selo é o nome do Pai e do Filho, porque nós temos que o nome do Pai é Yahweh e que o nome do Filho é Yahushua. Esse é o selo. Então, a partir do momento que nós temos o selo, que é o nome do Pai e do Filho, o Pai, ele nos chama pelo seu nome. Nós temos o nome do Pai, assim como o Filho tem o nome do Pai, e não uma denominação religiosa, tá? Então esse homem está induzindo as pessoas a pensarem que a igreja dele é a verdadeira e a correta, porque é a igreja de Deus internacional, tá certo? Vamos continuar. Fiz o que ele formou, o que ele criou para a sua glória, é todo aquele que é chamado pelo meu nome. Estudar, irmãos. Espírito. Somente espírito, não associado com o nome de Deus. Espírito, talvez pode espírito do whisky, espírito dos demônios, espírito dos homens. Tem muito espírito. Para engrandecer a palavra Espírito, colocar o nome de Deus. Espírito de Deus. Né? Homem de Satanás, pode. 5:15 de 1 Timóteo. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Homens de Satanás. 8:44 de João. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Filhos de Satanás, homens de Satanás. Amados, reparem aqui
que ele só leu essa parte, porque vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele vai pular para outro versículo. Por quê? Porque esse versículo aqui, que a Ruxa está falando em João 8, está falando desses falsos líderes, desses falsos profetas, desses falsos mestres, a qual ele, Soriano, faz parte. Então, ele só leu essa parte, porque se ele ler, ele é homicida desde o princípio. Olha só, veja bem. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se formou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. De quem é essa pessoa que a Ruxa está descrevendo aqui em João 8,44? Esse aqui é Terrom. Porque o Terrom, que é o pai da mentira, que ele foi homicida desde o princípio e que as pessoas pensam que é Satanás, que é o diabo. Só que quando Yahushua ele falou isso aí para os falsos líderes, para os líderes religiosos daquela época e que tem falado até hoje para esses líderes. Então, quando ele diz, vós tendes por pai o diabo, na verdade vós tendes por pai Terrom e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E Eli Soriano, ele quer satisfazer os desejos do pai dele, que é Terrom, porque ele segue a Terrom, porque ele quer angariar mais gente para conseguir muito mais ofertas na igreja dele, que é a igreja dele, e não de Yarro, porque a igreja de Yarro somos nós. Vamos continuar. Quer ver como é que ele vai pular, amados? Olha, veja bem, ele só leu até aqui, ó, os desejos de vosso pai. Vamos continuar. Mas, homem instruído pela palavra de Deus é chamado como? 3,17, segundo Timóteo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. É, homem de Deus, Espírito de Deus, Cristo. O que é a verdadeiro Cristo? Tem Cristo de apóstolo Santiago aqui. O Cristo dele ensina dízimo. O Cristo na Bíblia não ensina dízimo. Né? O Cristo na Bíblia não vende água benta. Tijolinhos. Meia abençoada, como o apóstolo aqui. Vendendo todas as coisas que pode ganhar ou lucrar. É apóstolo de Deus? Não. Apóstolo de Satanás, né? Por isso, mesmo que eles vão disfarçar como apóstolos de Cristo ou de Deus, não é verdade, porque vendendo coisas para enganar as pessoas. Por isso, pode ser chamado o Cristo dele e o Cristo do diabo. Mas o verdadeiro Cristo, de acordo com Lucas, vamos ler. 9:20 de Lucas. Então lhes perguntou, mas vós, quem disseis que eu sou? Respondendo Pedro, disse, o Cristo de Deus. Amém. O verdadeiro Cristo é chamado Cristo de Deus, porque tem Cristo falso. Por isso, colocar o nome de Deus deve ser colocado em todas as coisas que Deus fazer, formou, criou e fez. Vamos provar isso. 138:2 de Salmos. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste acima de tudo a tua palavra e o teu nome. O que engrandece a palavra é o nome, dono do patrão. Aqui, amados, ó, Salmo 138:2. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo a tua palavra e o teu nome. Aí ele está induzindo as pessoas, tá, a pensarem que o santo templo, né, é o templo dele porque tem o nome da igreja dele. Vamos ler aqui, vamos falar igualzinho ele, vamos ler?
Vamos ler? Só o Eli Soriano. Não é para ler somente versículos isolados como você faz, para enganar o povo não, tá, Eli Soriano? É para ler tudo, é verdade? Então vamos ler. Já que é assim, vamos ler, amados. Vamos ler. Salmo 138, vamos ler. Ó, Salmo 138. Correto? Vamos ver se é isso mesmo. Isso, Salmo 138. Vamos ler, Eli Soriano. Go to read. Vamos lá. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Só que esse templo aqui, amados, que ele está falando, não é o templo de Salomão, porque aqui em Salmos foi Salmo de Davi. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o templo de Salomão, ele foi edificado, ele foi inaugurado após a morte de Davi. Então esse templo aqui que ele está falando, o Santo Templo, ele está se referindo à cidade de Jerusalém. Tá certo? Não é relacionado a templos, tá? Ao templo, mas é a cidade. Quer ver só uma coisa? Davi viu o templo de Salomão. Deixa eu colocar aqui o rei Davi, porque aí fica mais fácil, né, gente? Espera aí. O rei Davi. Amados, a gente tem que aprender a pesquisar, a procurar. Vamos ver aqui. Ó, segundo o plano de Davi para o templo, ó. Aqui, ó. Escutem, meus irmãos de povo. Ouvi Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico. Ele deu, tá certo, amados? Ele deu a planta. Quer ver? Peraí. Vamos botar essa aqui para ver qual é. Qual é dessa versão. A inauguração do templo. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e tal. Só que vocês podem pesquisar aqui, amados, que Davi, ele já tinha falecido quando Salomão ele edificou o templo, tá certo? O rei Davi faleceu. Deixa eu botar aqui. O rei Davi faleceu antes da construção do templo de Salomão. Vamos ver aqui. Mas eu tenho certeza que Davi, ele faleceu. Ó, aqui, ó, Davi dá conselhos a Salomão e morre. Veja bem. Vamos ler aqui, amados. É assim que a gente tem que fazer, amados. É pesquisar, examinar a escritura, é isso. E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andar nos teus caminhos, para guardar os estatutos e os seus mandamentos. Isso aqui, ó, 1 Reis 2. E aí, 1 Reis 2, tá? Então, aqui vocês veem que, deixa eu ver aqui, quando, ó, 1 Reis 2, aqui Davi morreu, certo? Então agora aqui a gente vai ver aqui, amados, quer ver? Dá pra gente descobrir várias formas da gente descobrir a verdade através da internet. Vamos ver aqui, quando foi inaugurado o templo de Salomão da Bíblia. Vamos botar assim, porque senão vai botar o templo de Salomão de São Paulo, tá? Então vamos ver aqui, ó. 2 Crônicas 7. Então vocês veem aqui que, veja, aqui 1 Reis, tá certo? Davi morreu, e 2 Crônicas, que foi feito o templo de Salomão. Então vocês veem aqui que, tá? 2 Crônicas. Então o que acontece? Quem vem primeiro aqui, vocês querem ver só uma coisa, que é porque eu também confundo sobre isso. Quem vem primeiro? Acho que vem 1 Reis, 2 Reis, depois 2 Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É porque eu confundo. Mas na verdade, amados, veja,
Cadê aqui? Peraí. Aqui, ó. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Então, vocês dá para ver aqui que, na verdade, Davi, ele não chegou nem a conhecer o templo. Veja, Davi morreu em 1 Reis. E aqui em 2 Crônicas, que Salomão inaugurou o templo, que Salomão ele edificou o templo. Tá? Então, vocês veem que foi após a morte de Davi. Tá certo? Então, esses salmos que o Eli Soriano ele leu, tá? Foi um salmo, assim, de maneira maliciosa para induzir as pessoas a pensarem que estava se tratando do templo de Salomão, que ele quer tá induzindo as pessoas a pensarem que o templo de Salomão tinha o nome de Deus, sendo que era o templo de Salomão. E aqui vocês veem que esse inclinar-me-ei para o teu santo templo, esse teu santo templo aqui é para a tua santa cidade Jerusalém. E que na verdade tinha o nome do pai, que era Ieroxalaém, eu acho que é. Porque tem o nome do pai também a cidade de Jerusalém, que eu não sei, eu não me recordo o nome da cidade, mas não é Jerusalém, foi também blasfemado. Então, inclinar-me-ei para o teu santo templo, e louvarei o teu nome, pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo a tua palavra, o teu nome. Por quê? Porque a cidade de Jerusalém também tinha o nome do pai. Tá certo? Vocês podem pesquisar isso. Vamos continuar. Palavra. Se você vai dizer palavra, só palavra? Palavra do prefeito, ou palavra do governador, ou palavra do presidente, ou palavra do vereador, né? Ou palavra de morador. Tá? Mas, se você vai querer imaginar a grandeza, deve ser colocar palavra de Deus. Sempre todas as coisas de Deus devem ser chamadas em nome do dono, o Deus. Né? Vamos provar. Efésios 3:14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A família de Deus nos céus é chamado pelo seu nome. A família de Deus na terra deve ser chamado pelo nome de Deus. Por isso, a igreja verdadeira na Bíblia é chamada Igreja de Deus. É chamado pelo nome do dono. Preste atenção, amados, aqui ele está dando um trocadilho para tentar enganar as pessoas. Ele está dizendo que a igreja aqui, ela tem que ser chamada pelo nome de Deus. Tem que ter o nome de Deus, ou seja, igreja de Deus. E sendo que nós somos chamados pelo nome de Yahweh, porque Ele nos chama pelo nome dEle, porque Ele nos deu o nome dEle. Então eu estou provando para Eli Soriano, porque ele diz, vamos provar? Então eu estou provando que ele é um mentiroso, que ele é um falso profeta, que ele é filho de Terrom. Porque ele não está na verdade, ele não anda na verdade, ele leva as pessoas ao engano. Tá certo? Vamos continuar. Por exemplo, é filho do Pedro, né? Casa do Pedro. Vaca, boi do Pedro, né? Filha do Pedro. Se o filha e o filho do Pedro, você vai chamar filho do João, implica coisa ruim. Por quê? Como você quer expressar? Filho de Pedro, você vai chamar filho de João? Chamar em outro nome? Implica que o mãe dele tem uma espécie. O mãe dele, filho de Pedro. Você vai chamar ele filho do João? Significa que a mãe dele tem
tem algo escondido, né? Não é bom. Se nós somos de Deus, nós devemos ser chamados pelo nome de Deus. Por isso, Igreja de Deus. Agora, outras igrejas inventaram nome dos pastores. Igreja da Graça. Igreja Universal. É muito ruim. Muito errado. Por quê? Porque Igreja Universal. Você tem membros no Mercúrio, Júpiter, Saturno. Você tem membros em outros planetas para ser chamado Igreja Universal. Outra igreja, Igreja Mundial. Por que mundial? Você tem membro mundialmente? Ou você pode ser chamado Igreja Mundial? Não tem membro na China, não tem membro no Oriente Médio, não tem membro, etc. É uma mentira. Para chamar sua igreja mundial, quando você não tem membros mundialmente, você está falando sobre mentira. Por isso, mesmo o nome, você pode julgar que estas igrejas são erradas. Chamar igreja quadrangular é desrespeito ao nome que deve ser colocado na igreja, né? O povo de Deus deve ser chamado nome de Deus. Por isso, Igreja de Deus. O único nome que está na Bíblia. Igreja de Deus. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a Igreja de Deus que está em Corinto. Igreja de Deus que está em Corinto. Igreja de Deus que está em Tessalônica, igreja que está em Judeia, igreja que em Ásia, todas as igrejas que é escrito na Bíblia é Igreja de Deus. 28 de Atos. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a Igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A Igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue. Por isso, irmão, a resposta. Por que as igrejas evangélicas é chamado em muitos nomes? Porque não são evangélicos. O evangélico está na Bíblia, no Evangelho. Quando uma igreja não está na Bíblia, não é evangélico. Eu vou mostrar. Wesleyan Church. Aqui no Brasil também algumas delas. Igreja Wesleyana. A palavra Wesleyan. Amados, presta atenção nos símbolos, tá? Que vocês vão ver que são todos símbolos satânicos, né? Vocês podem reparar aqui o círculo do Ouroboros, tá? Aqui a cruz de Terron. Isso aqui, ó. Vocês dão uma olhadinha naquele Bafomé, que vocês vão ver essa chama aqui, ó. Em cima do chifre de Bafomé, no meio, tem essa chama. E outra coisa, vocês reparem, o símbolo dessa igreja do Eliseuriano, dessa Igreja de Deus Internacional, você vai ver que é um pentagrama. Então, todos estão comprometidos com as trevas, todas essas denominações, inclusive a do Eliseuriano. Vem do nome do fundador, John Wesley, né? Outro. Lutheran Church. Igreja Luterana. Reparem os Igreja símbolos, Luterana. amados. Vem do nome do Luther. Não é chamado pelo nome de Deus, mas pelo nome do fundador, que não é de acordo com o Evangelho. Outro. Metodista. Igreja Metodista Wesleyana. Outro. Igreja Evangélica Luterana. Preste atenção, amados. Aqui, ó, o símbolo, ó. Ó. Símbolo aqui, ó. Entendeu? Olha como é que são todas satânicas. Terana Ó. do Brasil. Outro.
Igreja Filipina Independiente, no meu país, né? Outro, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Imagine, chamar a sua igreja com o dia, você não tem bom pensamento, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque isso é errado, irmãos. Você sabe, Adventista do Sétimo Dia, originalmente esta igreja é chamada Igreja Adventista del Sétimo Dia. Chamado em América Igreja Adventista del Sétimo Dia. É muito errado. Por quê? Adventista significa esperando, né? Se nós vamos interpretar igreja que espera para sétimo dia, né? Se você está esperando o sétimo dia, quando o sétimo dia chegar, a espera acabou. Por que chamar Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quando chegar o sétimo dia, você vai esperar agora o próximo sétimo dia. Depois, de novo, deve ser chamado Igreja Adventista cada sétimo dia. Né? Né, irmãos? Como em português? Como? Igreja Adventista de cada sétimo dia. Deve ser Igreja Adventista de cada sétimo dia. Pero, a Igreja Adventista do sétimo dia, vem o sétimo dia, deve ser acabou. Vamos derrubar todas as capelas dos Adventistas, porque vem o sétimo dia. É muito ruim. Irmãos, lembre, a Bíblia é exata. O povo de Deus deve ser chamado no nome de Deus. O fundador da igreja é Deus. Sim. Glória a Deus. Enfim, amados, o povo de Yarro deve ser chamado pelo nome que Yarro nos deu. Que é Ele que nos deu o nome, e Ele nos vê pelo nome que Ele nos deu. Então, quando nós vamos à presença de Yarro, no entendimento, tá? Então, o que acontece? A gente vai nesse entendimento, Yarro Ele nos vê pelo nome que Ele nos deu, tá certo? E vocês reparem depois como é o símbolo dessa igreja, né? A Igreja de Deus Internacional do Eli Soriano. Vocês vão ver que é um pentagrama, entendeu? E é aquele negócio, amados, ele é muito malandro, esse homem, tá certo? Porque ele tenta induzir as pessoas no erro, tá certo? Mostrando algumas coisas como se ele estivesse na igreja certa, como se a igreja dele fosse a certa. Ele não leva as pessoas para Yahushua. Ele leva as pessoas para ficarem no engano da igreja dele. É isso que ele faz, tá certo? Então, depois vocês reparem bem aqui, eu estou tentando aqui, mas não estou achando, mas vocês reparem, quando vocês verem, né, quando vocês verem esse vídeo, depois vocês dão uma pausa quando vocês quiserem e veja assim o símbolo o símbolo que tem em cima, né? Que tem o círculo e tem o pentagrama, tá? Então é isso que as pessoas não conseguem enxergar, ver o erro que elas estão, né? Assim envolvidas justamente por causa desse engano deles, entendeu? Peraí, deixa eu botar aqui assim, porque eu tô querendo ver aqui, amados, se eu consigo ver aqui o símbolo para mostrar para vocês o símbolo da igreja dele, entendeu? Para vocês verem, mas em todo caso vocês procurem ver o símbolo da igreja dele, porque aí vocês vão, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, papá, cadê? Pô, Eli Soriano,
Deixa eu ver aqui se aqui dá. Amados, depois vocês procurem ver, vocês vão ver que é um símbolo, tá? E que tem o pentagrama disfarçado no símbolo da igreja desse elissoriano, tá certo? Então, amados, o intuito de eu fazer esses vídeos, né, botando ele falando e eu contestando e mostrando o erro, é para que as pessoas que estão presas no engano da religião, estão pensando que estão indo no caminho correto agora, porque ele supostamente tem falado a verdade, alguns pontos, entregando os erros de outras denominações, mas na verdade o intuito dele é conseguir mais adeptos, mais membros para a sua igreja, que a igreja dele não é a igreja de Yahweh, tá? Ele botou o nome aqui da igreja dele de Igreja de Deus Internacional, mas saiba que é a igreja dele, porque nós é que somos a igreja de Yahweh, tá? Nós somos a igreja de Yahweh. E nós somos chamados pelo nome de Yahweh porque ele nos deu o nome dele. Nós temos o nome dele. Não é uma igreja denominacional, uma denominação que vai ter o nome Igreja de Deus para ser a igreja verdadeira. A igreja verdadeira somos nós, quando nós cremos que nós somos o templo e o Espírito habita em nós, e Yahweh, ele nos dá um novo nome, que é o nome dele. Nós, quando temos o nome dele, nós temos o nome dele, assim como o Filho tem o nome do Pai. O nome do Pai é Yahweh, o nome do Filho é Yahushua. E nós também temos o nome do Pai, porque quando a gente chama o Pai nos vê pelo seu nome. Tá certo? Então é isso. E nós vamos conhecer o nosso nome, né? O nome que o Pai nos deu. Quando a gente estiver lá em Sião, nós vamos saber o nome que o Pai nos deu, mas ele nos vê com o nome que ele já nos deu. A gente não vai ter o nome no futuro, nós já temos o nome. A partir do momento que nós somos selados no entendimento e nós passamos a andar em Yahushua, no entendimento de Yahweh, nós já temos o nome. Ele já nos vê pelo nome que ele nos deu. Tá certo, amados? Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos e sejam livres do engano de toda religião, em nome de Yahushua. Até a próxima. Desculpa aí o vídeo longo, tá, amados? Mas foi necessário. Até a próxima.